Boa tarde, mestres dos tatames. Vamos lá, aula passada o que a gente viu? Hoje nós estamos num ambiente diferente. Estamos aqui, estou de kimono, estou até mais à vontade aqui. O que a gente viu na aula passada? Vamos rever o que a gente viu na aula passada, tá? A gente viu qual que é a diferença entre aula em grupo, aula individual. Falou que a socialização entre eles, né? O pessoal sai para tomar um açaí juntos, senta no barzinho junto, isso faz uma diferença muito, muito grande, tá? A gente viu também por que o pessoal está reclamando, eu estou perdendo aluno às vezes para o CrossFit. Lembra que a gente falou? O CrossFit tem desafio, será que a sua aula está tendo desafio? Ou você está fazendo só treino físico do seu aluno, tá? Só o treino físico do seu aluno, entendeu? Então aí o que eu tenho que fazer? Lembra? Eu tenho que melhorar esse aluno como pessoa também, não só como treino físico, tá? Então vamos lá, estamos falando aqui, estou com uma colinha aqui na mão para lembrar os tópicos que a gente vai estar falando hoje. Nós vamos falar hoje, talvez um dos maiores professores que já existiu até hoje, tá? Jesus Cristo. Não estou aqui para falar de religião, isso aqui não serve para o ateu, serve para o evangélico, para o espírita, para o católico, para o cristão e não cristão. Não estamos falando em religião, tá? O que nós estamos falando? Jesus Cristo, tá? A pessoa Jesus Cristo. Então, assim, muito que a gente aprendeu hoje tem relação ao que a gente sabe desse cara, que é o Jesus Cristo. O que esse cara fazia de diferente que depois de 2000 anos o pessoal lembrava dele, tá? Lembra, se você quer ser lembrado, você tem que ser memorável. O que é memorável, gente? Vamos lá. Se uma pessoa memorável é que está na memória das pessoas. Então nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de mais de 2000, depois de 2000 anos, nós estamos falando de Jesus Cristo aqui, tá? O que Jesus Cristo fazia de diferente que ele ficou memorável, tá? Esse cara não passava sermão em ninguém. Esse cara não dava bronca em ninguém, não batia em ninguém. Então esse cara chegava numa prostituta e não ficava dando sermão nela, olha, você não pode fazer isso, por que você fez isso? Não, ele estendia a mão, tá? Esse cara chegava no ladrão, ele aceitava como uma pessoa qualquer, então ele chegava nas pessoas mais marginalizadas da sociedade e não ficava dando sermão no cara, não ficava dando bronca em ninguém, tá? Não ficava dando bronca em ninguém. Então, por que o professor de luta quer dar bronca? Por que ele quer fazer isso diferente, tá? Então, só para a gente entender, a gente vai trabalhar a nossa didática de aula com um reforço positivo, que Jesus Cristo já fez há mais de 2000 anos atrás. Por isso que ele ficou memorável. Se você quer ser lembrado, você tem que ser memorável, tá? Ficar na memória das pessoas, tá? Então vou dar um exemplo bem básico. Então imagine que nós estamos tendo uma aula de sandá, de boxe chinês, de muay thai, de boxe, e nós estamos ensinando, o professor está ensinando o aluno a fazer um jab e um direto, tá? Aí no final da aula, o aluno já está assim, ó. O que a maioria dos professores fazem? Não, tá errado. Se eu falo de 3 a 4 nãos para o mesmo aluno, por mais que não queira fazer isso, por mais que não é a minha intenção isso, ele começa a achar que isso não é para ele. Isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim, é outra coisa, tá? Então o que começa a acontecer, né? Ele começa a ficar achando que o boxe não é para ele, o Muay Thai não é para ele. Então, vamos usar a técnica de Jesus Cristo? Ele não falava não, ele fazia reforço positivo. Então o aluno está fazendo tudo errado, o que eu faço? Aí, Flávio, tá legal, vamos melhorar? Faz assim e agora gira o corpo. Aê, parabéns, faz assim agora gira o corpo. Aê, melhorou. Então em nenhum momento eu fiz uma correção no meu aluno, em nenhum momento eu usei a palavra não, porque se eu usar ela mais de 3 vezes, ferrou, tá? O nosso aluno se sente meio imprestável, ele se sente meio mal. Ele fala, isso daqui não é pra mim, tá? Bom, vamos lá. Então isso nós vamos falar durante o nosso curso todo, usar reforço positivo, tá? Vamos só dar mais uma ideia de reforço positivo. Você tem um cachorro, você pode adestrar ele na porrada. O que acontece? Ele vai aprender? Vai aprender, mas ele aprende com medo.
Se ele vai gostar de você, eu já não posso te garantir. Agora você adestra seu cachorro com reforço positivo. Toda vez que ele acertar, ele recebe um petisco. Ele vai aprender? Vai. O olho dele vai brilhar? Vai. Ele vai gostar de você? Certeza que vai. Nosso aluno é a mesma coisa. Você vai dar um petisco, você vai elogiar ele, tá? Você vai elogiar ele. Agora vamos entender um problema que existe na maioria das academias, tá? Não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dela. O que acontece? O professor ele começa a dar aula, numa aula de jiu-jitsu, boxe chinês, e ele começa a dar mais atenção para o graduado, porque o tesão dele é muito maior no graduado. Ele consegue fazer coisas diferentes, consegue fazer um birimbolo no jiu-jitsu, ele consegue dar um jab direto, ele faz uma sequência diferenciada. O professor, pô, que legal, tô aprendendo. Aí a pirâmide começa a ficar invertida, começa a ficar direita, ela tem que ficar invertida, tá? Então vamos entender o que eu tô falando. Faixa branca ou iniciante, esse tem que ser o maior volume que você tem de aluno na sua academia. Flávio, por quê? Porque se o maior volume de aluno na sua academia é o avançado, você tem uma grande chance de quebrar a sua academia financeiramente. Presta atenção no que eu estou falando. Financeiramente. Se você quer ter um dia um tatame olímpico, uma academia climatizada e ter uma estrutura legal, ter uma vida legal, você tem que também pensar no lado profissional, no lado do aluno, é um tripé, tá? No lado profissional, no lado do aluno e no lado profissional, no lado do aluno. Tá chegando um amigo meu, depois eu vou apresentar ele para vocês, tá? No lado profissional, no lado do aluno e no lado financeiro seu, tá? Então o que vai acontecer? No lado financeiro eu tenho que entender que faixa branca tem que ser o maior volume da minha academia, tá? Se eu tenho graduado, maior volume, quando esse cara sai por algum motivo, ele vai morar fora, ele vai trabalhar, ele parou por qualquer motivo, não dá tempo de formar um outro aluno e ele começar a pagar para você o que o avançado pagava. E aí você não tem um faixa branca, um iniciante pronto ali, tá? O que acontece? O financeiro cai, você desanima. Olha o lado emocional do professor. Entrou aluno, mas saíram 2. O lado financeiro não tá legal. Aí ele entra para dar aula pensando o quê? Puta, meu, que legal, né, meu? Não tô conseguindo pagar minha conta, não tá legal isso. Eu preciso pagar a conta e assim por diante. Então é importantíssimo a gente entender que o nosso maior volume de aluno tem que ser o iniciante, tá? É o que eu chamo de faixa branca e azul, ou o iniciante ali, o intermediário. Quando que o nosso aluno sai? Quando que tem a maior evasão na nossa academia? Quando ele é branca e quando ele é azul. Quando ele é iniciante indo para o intermediário. Sabe por quê? Porque iniciante, a maioria dos professores trabalharam só parte física, tá? E aí o que aconteceu? Esse cara entrou no final de ano, ele teve festas, Natal, Réveillon, ele ficou quase um mês sem treinar. Quando ele volta, ele está desanimado, ele não volta mais, porque ele não melhorou a técnica dele, o físico dele está legal. Quando ele volta, o físico dele não está legal, ele desanima, ele sente dor de novo, acabou, morreu. Aí depois, então entre iniciante e intermediário, é a maior evasão da academia de alunos. Vamos entender então como que eu faço, como eu, professor, faço para isso não acontecer. Primeiro, dou uma atenção diferenciada para o meu aluno faixa branca. Primeira atenção que eu tenho que dar é o seguinte: correção. O que a gente falou de correção? Reforço positivo. Aí, tá legal, mas dá para melhorar, ó. Maravilha, bacana, melhorou bem, parabéns. Acabou a aula, cumprimente seu aluno, ó, parabéns, você treinou bem hoje. Reforço positivo o tempo todo. Ele tem que se sentir importante, ele tem que sentir que ele está conseguindo fazer, tá? Aí a gente está aqui falando de intermediário, tá? Falando aqui de intermediário. O intermediário, muitas vezes, ele tá querendo sair. Por que ele tá querendo sair? Porque você está tratando ele igual iniciante.
você não falou da vida dele, você não deu dica para ele ser uma pessoa melhor, você não estimulou ele melhorar, ele começa a sair, perdeu a graça, já tá 2 anos que eu tô fazendo jiu-jitsu, acho que já deu, eu cansei. Ele começa a cansar. Então você tem que tratar esse seu aluno como? Você tem que melhorar a vida dessa pessoa. E tecnicamente, porque se esse aluno, ele é bom tecnicamente, quando ele volta das festas, o físico dele já não tá mais o mesmo, ele ficou um mês sem treinar, bebendo errado, comendo errado, dormindo mal, o físico cai. Mas se tecnicamente ele está bem, legal, o negócio flui, tá? Ele volta a treinar e ele volta a se sentir bem. Então vamos lá, vamos entender. Um outro problema que a gente tem é o que, gente? É o aluno quando ele chega na maior graduação dele. Antes dele chegar na graduação, eu tenho que entender que o aluno intermediário, eu tenho que dar uma importância para ele. Ele tem que ajudar a gente a dar uma força para o iniciante. Eu tenho que ter essa cultura. Nós vamos falar isso lá na frente também, tá? Lá na frente, em algumas aulas, nós vamos falar específico disso. Aí o aluno ele chega na maior graduação que ele acredita que existe, que é o faixa preta. Pô, o cara chegou lá como faixa preta. O que acontece com a maioria dos faixas pretas? Valeu, obrigado, sai. Ele começa a faltar, o aquecimento já não é mais o mesmo. Ele faz isso há 8, 9, 10 anos. Ele começa a parar de treinar. Tá? Por que ele começou a parar de treinar? Porque ele acreditou o quê? Ele começa a acreditar que ele, como faixa preta, chegou no limite dele. Não, ele tem que entender, eu tenho que ensinar esse aluno que faixa preta é onde tudo começa. É um novo recomeço. Ele tem uma importância na turma fundamental. Esse cara é exemplo no tatame, esse cara é exemplo fora do tatame. Ele tem que ser exemplo para unir a turma. E se eu não der essa importância para ele, ele vai desanimar. Faz 10 anos que ele faz a mesma coisa. Quantas pessoas no trabalho, sei lá, em banco, em loja, há 10 anos, falam, não aguento mais fazer isso. Tá? Então eu tenho que dar essa importância para ele. E qual outra dica que eu vou dar para vocês para a gente não perder aluno entre o iniciante e intermediário, tá, gente? Iniciante e intermediário. Quando ele começa a entrar no intermediário, eu tenho que começar a passar a filosofia do seu esporte. Aonde veio o jiu-jitsu? Da onde veio o judô? Tá? Qual é a função do judô? Por que ele foi criado? Por que o jiu-jitsu foi criado? Por que o boxe chinês é criado? Como que funciona o boxe chinês na China? Como que é a arte marcial? Ele tem que começar a entender que a arte marcial, ele é uma arte, então tudo isso vai acontecer, tá? Por que tudo isso está acontecendo? Por que a gente usa kimono, tá? Então eu tenho que entender, eu tenho que saber explicar isso para todo mundo. Eu tenho que falar para o meu aluno o seguinte, por que serve o kimono? O kimono ele serve para a gente igualar todo mundo aqui dentro. Então, tanto faz se ele é pobre, se ele é rico, se ele tem faculdade, se ele nunca estudou, isso não faz diferença nenhuma no tatame. Então eu tenho que ensinar essas filosofias para a gente começar a não perder esse aluno, tá? A gente vai começar a não perder esse aluno. E faixa preta, eu tenho que dar essa importância para ele. Ele tem que entender que ele é extremamente importante no grupo. Ele é extremamente importante, tá? Então vamos lá, vamos entender, vamos só recordar o que a gente viu hoje. A gente falou de Jesus Cristo, então vamos lembrar que esse cara, ele foi memorável. Então se você quer ser lembrado, você tem que ser memorável, tá na memória das pessoas. Como que eu faço para estar na memória das pessoas? Eu ajudo o meu aluno, não só na parte física, não só na parte técnica da luta, mas eu ajudo o meu aluno também na parte pessoal. Não quer dizer que eu vou entrar na vida dele, mas eu tenho que ajudar essa pessoa como pessoa, tá? Outra coisa, o que mais a gente viu? A gente viu também que a pirâmide tem que ser assim. Na base dela, aonde a gente está falando que tem o maior número de alunos, tem que ser o iniciante, tá? Para eu ser o iniciante, eu tenho que saber corrigir o iniciante. Primeira dica, eu tenho que saber corrigir o iniciante, tá? Segunda dica, eu tenho que ter aulas somente para iniciante. Então ele fala, tá louco, eu vou entrar com esse monte de maluco aí, os caras estão saindo na porrada ali, eu só vou apanhar. Então eu tenho que ter aulas para iniciante. Isso é uma dica importante, tá? Aprendi isso com o Fábio Gugel, grande mestre Fábio Gugel. Fui num curso dele
E ele frisava muito isso. Se você não tiver aula para iniciante, como é que você vai estimular as pessoas a entrarem? Como é que você vai ter o maior número de alunos iniciante na sua academia se você não tem aula de iniciante? Então, a primeira coisa, eu tenho que ter aula de iniciante, aula de intermediário, aula de avançado separadamente, tá? Depois nós vamos falar como é que eu monto uma aula de iniciante. Depois nós vamos falar como é que eu monto uma aula de 1 hora, quanto tempo vai de aquecimento, quanto tempo vai de... Nós vamos falar tudo isso. Continua assistindo a gente que nós vamos falar tudo isso, tá? Depois a gente falou o quê? Que o intermediário é onde ele começa a evasão, ele começa a sair da academia, porque ele já está achando isso chato, já não está tão legal. É nessa hora que eu começo a pôr um pouco de história. Ele tem que entender o porquê da arte marcial, da onde ela vem. Então vai estudar de onde vem sua arte marcial, quais são os pontos fortes dela, por que que na China é feita assim, no Japão é feita assim, no Brasil não é, e assim por diante, tá? E a outra coisa, o último resuminho que a gente fez, faixa preta. Chegou na graduação maior, ou faixa preta, ou qualquer graduação que a gente considera uma graduação alta, eu tenho que ensinar para ele que ele está só começando. Aí a importância dele dentro do grupo, unir o grupo, ele é exemplo dentro e fora do tatame, o kimono dele tem que estar limpo e assim por diante, tá? Terminamos a aula de hoje, não perca a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar os princípios básicos da didática, vai ser muito, muito legal. Não perca não. Muito obrigado pela aula de hoje.